O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de literacia financeira. Este é o tema foco do canal, portanto, continuamos a fazer a análise de um livro atual que só se encontra em inglês, como eu já tenho referido várias vezes, de Lynn Alden, Broken Money, mas fugindo até um pouco àquilo que é os investimentos financeiros e a literacia financeira pura e dura, digamos assim. Eu hoje passei por aqui para vos falar de uma entrevista que ainda só vou a metade, mas realmente está-me a fazer pensar imenso e assim como muita gente também saberá do que se está a passar no mundo, mas talvez ainda não terá bem noção da escala que isso está a atingir e, sobretudo, para quem está no mercado de trabalho. O ponto, eu que dividi em dois pontos. O ponto número um portanto, eu tive a ver um início, portanto, cerca de 45 minutos, falta-me ver os outros 45, de uma entrevista com o diretor da VanEck. A VanEck é uma empresa, um hedge fund, que tem um nome de familiar e já muito coopera no mercado americano e eles conseguiram, portanto, através de um canal que eu costumo visualizar também em inglês, que é o Thoughtful Money, portanto, indo ao cerne da questão, a IA, a inteligência artificial e os novos softwares e aquilo que são neste momento já os chamados agentes de inteligência artificial estão a criar nas empresas que estão a apostar neste género de inteligência uma diferença abismal a nível do que é a sua produtividade e daquilo que se vai acentuando cada vez mais no futuro. Não é por acaso que as empresas têm apostado muito naquilo que é o CAPEX. O CAPEX não é mais do que infraestruturas, capitais, máquinas, softwares, aquilo em que a empresa realmente aposta no médio e longo prazo a nível de reequipar a sua operacionalidade, digamos assim. Como é que vai, portanto, olhar para o futuro é através de novos mecanismos, de novas estratégias de inovação e com novas máquinas e capacidade de inovação. Neste momento existem duas empresas que as pessoas falam muito, sobretudo no ramo financeiro, que ainda não estão portanto, a entregar aos seus acionistas aquilo que eles dizem merecer, sobretudo a Anthropic e a OpenAI. A OpenAI não é mais do que a empresa que é a dona, digamos assim, do ChatGPT, que muita gente já sabe o que é. Acontece o seguinte, sobretudo as grandes tecnológicas têm investido muito nestas empresas e digamos que há um frontline, há os cavalos de corrida que se estão a colocar na frente e as PME ainda vão ficar mais esmagadas se não olharem para o futuro de outra forma. Eu posso vos dar um exemplo muito simples. Aqui em Portugal nós olhamos para recursos de hotelaria, de turismo, recursos de restauração,
como mão de obra barata. Ora, o barato sai caro e, portanto, se as pessoas não são bem remuneradas, se elas não andam com vontade e algum também incentivo para andarem melhor na sua vida, para depois isso se refletir também no seu trabalho, obviamente que não vamos tê-las a 100% connosco e, portanto, por vezes o pequeno médio empresário tem esta complexidade de não gastar muito e de ver este tipo de investimentos em recursos humanos, em formação, em tecnologia, como um custo e não como um investimento em que vai colher no futuro. Ora, nós estamos a entrar numa fase do jogo em que quem está a meter a mão na massa são os gigantes. Os gigantes estão-se a apropriar disto. Mas vai chegar a uma altura em que até o pequeno e médio empresário, para sobreviver no futuro, ele também vai ter de entrar. Porque senão fica obrigatoriamente para trás. E quando se diz aqui para trás, é mesmo para trás. Porque isto está-se a dar de uma forma exponencial. As coisas estão a mudar a nível dos grandes setores em meses ou mesmo à hora e digamos que as coisas estão sempre a ser criados agentes novos e a desenvolver novas ideias. Portanto, queria-vos deixar esta chamada de atenção. A tecnologia e a inovação não têm contraditório possível. A inovação faz disrupção e quando a inovação começa a fazer disrupção, as pessoas das duas uma ou se adaptam ou ficam para trás. Porque isto não há volta a dar. É como quando surgiu as telecomunicações, é como surgiu o telefone, é como quando surgiu o computador, é como quando surgiu o telemóvel. As pessoas não precisam de ser uns génios da lâmpada a trabalhar com estas coisas, mas se não se adaptarem minimamente e souberem fazer, digamos assim, o essencial, elas vão ficar para trás. O segundo aspecto é aqui um ponto de vista fundamental e mais humano. Ora, estas grandes empresas neste momento, elas estão a operar e estão a gastar este dinheiro para captar única e exclusivamente a nossa atenção. Ora, é através da captação da nossa atenção e daquilo que é os nossos modos de comprar e às vezes até de comprar por impulso que elas sabem como é que nós nos movimentamos e quais é que são os pontos em que hão de entrar, sobretudo os pontos mais fracos, em que quando nós vamos a ver já estamos a comprar aquilo que não precisamos para impressionar quem não conhecemos. Há que ter uma fase nesta época de estar muito em consciência, há que ter uma consciência realmente redobrada, porque corremos riscos de estas empresas, e já o estão a fazer, sobretudo a pessoas que se deixam influenciar mais, estas empresas, portanto, serão como que aspiradores da nossa atenção. E se nós nos deixarmos aspirar totalmente dessa forma, nós, quando vamos a ver, estamos a perder o controlo sobre nós próprios. E isto é um grande perigo que existe neste momento. Isto está a ser já utilizado a nível dos grandes players internacionais, nos vários setores de mercado, e a disrupção essa vai ser efetuada de uma forma brutal. Ponto número 1, a tecnologia está aí, a IA está aí, os prompts estão aí. Se não sabem o que é prompts, vão ver o que é um prompt, que de certo vos vai ser muito útil, e também
Neste aspecto, não há volta a dar e não há como fugir. Segundo ponto, nós temos de praticar desporto, arranjar formas de diárias, semanais, seja aquilo que for, de nos abstrairmos um pouco daquilo que é esta correria de loucos em que vivemos e temos de nos proteger a nós próprios e a nossa própria consciência de estarmos imersos numa sociedade completamente alucinada e numa sociedade que está a ser muito, muito controlada. O maior perigo de todos é que realmente fique até totalmente controlada e aí ela não terá palavra a dizer e tanto Huxley no seu admirável Novo Mundo, como George Orwell no seu 1984, dois livros que eu aconselho muito para quem quer saber como poderá acontecer algo que nós, mesmo sem querermos, estaremos completamente vulneráveis. Eles terão de certo que a esta hora trocar impressões um com o outro e talvez a referir realmente que a previsão que eles fizeram bateu no ponto e bateu em cheio. São livros que é para ler com atenção e com a tal analogia face aos tempos que correm. 1984 e um admirável Novo Mundo, Orwell e Huxley, são livros que deviam ser de estudo obrigatório nas escolas. Até à próxima sessão e continuamos a ver-nos por aqui e penso que já mais focados, sim, no investimento financeiro, mas não poderia deixar de fazer estas referências e vos dar também aqui um sentido que acho que é preponderante nos tempos que correm. Até à próxima!